Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Excelente. Vamos tomar aquela pílula do conhecimento sobre o SUS, hein? Gabaritando essas questões. Eu quero ver vocês arrebentando, hein? Arrebentando. Vamos à questão. Questãozinha da COSEAC a respeito dos critérios previstos no Decreto 7.508 de 2011 para a instituição das regiões de saúde, é correto afirmar que Muita atenção ao enunciado, hein? Muita atenção. Lembrando que esse decreto 7.508, ele regulamentou a lei 8.080/90. Vamos às opções aqui. Poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais entre os estados, entre os estados, compostas por municípios limítrofes. Letra B. Para ser instituída a região de saúde conter, no mínimo, serviços de atenção primária. C. A instituição das regiões de saúde deve observar cronograma pactuado nas conferências de saúde. D. Os conselhos de saúde são responsáveis por definir os limites geográficos das regiões de saúde. E, por fim, a letra E. As regiões de saúde devem estar compreendidas no âmbito de uma rede de atenção à saúde. Rede de atenção à saúde é conhecida como RAIS. Estão vendo? Estou escrevendo aí. RAIS. Muito bom. Então, é correto afirmar, hein? É correto afirmar. Vamos analisar cada opção aqui. Começando pela opção A. Você se lembra o que a questão está pedindo? Antes de nós analisarmos se é correta, se é incorreta, você se lembra? Não tem problema, eu volto. Observaram? Correta. Agora sim. A. Artigo 4º, especificamente, gente, parágrafo 1º, esse símbolozinho aí é parágrafo. Parágrafo 1º, poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais compostas por municípios limítrofes. Ficou interessante essa opção A, você não acha? Por ato conjunto dos respectivos estados em articulação com os municípios. Deixa eu te dar só uma dica. Toda vez que nós lermos regiões de saúde, sempre associando estados em articulação com os municípios. Então, você leu regiões de saúde, estado, município, estado, município, estado, município. Então, poderão ser instituídas regiões de saúde entre os estados compostos por municípios limítrofes. Essa opção A, ela é muito interessante. Mas vamos à letra B. Se refere ao artigo 5º do decreto. Para ser instituída a região de saúde, deve conter, no mínimo o que, Odanir? Ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, psicossocial, ambulatorial especializada hospitalar e a vigilância em saúde. Esse assunto aqui, gente, esse assunto é um dos assuntos mais cobrados em concursos em relação ao decreto 7.508. Eu posso falar para você que essa cobrança aqui, até coloquei esse asterisco, é uma cobrança obrigatória em prova em se tratando desse decreto. Então, você precisa saber, nós precisamos saber, que para uma região de saúde ser formada, ser instituída, no mínimo,
ela tem que ter esses 5 pontos aqui: primária, urgência e emergência, psicossocial, ambulatórios especializados e hospitais e vigilância em saúde. Tá legal? Lá está falando apenas atenção primária. Então, errada, né? Errada. Vamos a C. Artigo 5º também. O mesmo artigo desse decreto. Parágrafo único agora. A instituição de regiões de saúde observará cronograma, uma palavra-chave que eu quero muito que você grave, ó. Pactuada. Pactuações. Você está no decreto e leu. O assunto tal foi pactuado, ocorreram pactuações sempre nas comissões intergestoras. É muito comum aparecer pactuações nos conselhos de saúde, nas conferências de saúde. Mentira! As pactuações ocorrerão aqui, ó. Estão vendo? Isso aí. Foco total em comissões intergestoras. Então, essa foi a análise da opção C. Vamos à opção D. Já se refere ao artigo 7º. Parágrafo único do mesmo artigo. Os entes federativos... Ô, Danir, diga. O que vem a ser entes federativos? São as esferas de governo municipal, estadual, federal. Então, entes federativos são esferas de governo, certo? Então, os entes federativos que vão definir os seguintes elementos em relação às regiões. 1, 2, 3, 4. Esses 4 pontos: limites geográficos, qual será a população usuária das ações e serviços, qual será o rol de ações e serviços que serão ofertados à população e quais serão as respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e a escala para ofertar conformação de serviços. Tá legal? Então, são os entes federativos que vão definir esses elementos. Essa é a opção D. E, por fim, a opção E, também o artigo 7º. Aqui tem uma pegadinha danada. Danada. As redes de atenção à saúde, que eu escrevi para você, RAIS, estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas. Que pegadinha você está falando, Danir? Vamos voltar lá na questão, você vai ver que na opção E, no lugar de RAIS, a banca colocou regiões de saúde. E no lugar de regiões de saúde, a banca colocou RAIS. Estão vendo o perigo? Muito perigosa essa armadilha. Isso nos obriga a termos, evidentemente, um conhecimento, estudar, muita atenção ao contexto. Voltemos às opções lá. Vamos lá. Você já matou a questão, né? Diante da nossa análise. Então, é correto afirmar: poderão se instituir regiões de saúde interestaduais, conforme vimos? Sim. Compostos por municípios limítrofes? Sim. Então, essa letra A, ela é muito interessante. Para se instituir, a região de saúde deve conter, no mínimo, atenção primária? Também, né? Mas só isso? Claro que não. Urgência, emergência, psicossocial. Exatamente. Vai falando junto. Ambulatorial especializado, hospitalar e a vigilância em saúde. Então, essa letra B, fora. Letra C. A instituição das regiões de saúde deve observar cronograma pactuado. Pactuado, eu chamei sua atenção para isso. Pactuada. Nas conferências? Não. Nas comissões? Isso. Intergestores. Então, letra C, fora. Letra D. Os conselhos de saúde são responsáveis por definir os limites geográficos? Não, conselhos não, mas os entes federativos, conforme vimos. E a letra E
aquela pegadinha também danada. As regiões de saúde devem estar compreendidas no âmbito de uma raiz. É justamente o contrário. As. Aqui está errado. Aqui é raiz. E aqui, regiões de saúde. Regiões. Só rascunhando aqui para você. Tá legal? Uma pegadinha danada, né? Então, podemos afirmar que essa questão é a letra A, enquanto opção o quê? Pode falar alto. Isso aí, opção correta. E aí, gostou da questão? Então, acertarei essa questão na prova sob pressão? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima, hein?